Eu queria abrir o debate aqui, a nossa conversa. Não sei se essa resposta é fácil, mas a gente está no meio, está no começo ou no final dessa guerra? Dá para responder isso ou não? Pelos indícios. Bom, para mim, nós estamos no começo. É mesmo? Eu não acho que... Enfim, já trago um dado interessante aí de uma base de análise de dados que eu vi, que desde 1946, 26% dos conflitos entre estados acabam até um mês. 25% até um ano. E o resto dura em média uma década. Uma década? Bom, se nós estamos indo para a terceira semana... Bom, falta uma semana para dar um mês. Aí depois de um mês, a outra próxima barreira é um ano. Mas, assim, eu não vejo o nível de mobilização que foi trazido e a dificuldade da gente sair da onde a gente está, dado o contexto de que a Ucrânia não pode aceitar qualquer coisa menos do que a retirada total das tropas. E o Putin retirar as tropas totais, assim... me parece inviável. Primeiro que ele sai como um grande fracassado. Não existe nenhuma saída honrosa que justifique você retirar as tropas totais da Ucrânia e não ter conseguido nada, não ficar nem com um pedaço de território. Então, para mim, nós estamos começando e isso é, assim, as repercussões, acho que como o Oliver colocou, é interessante, vão ser gigantes no mundo todo. Também concordo com a ideia que talvez o problema vai ser em outros lugares e não aqui, mas eu acho que na Rússia, para o Putin, o mundo vai mudar. Ele vai ter que lidar com muita insatisfação e ele vai ter que se tornar muito mais agressivo. E assim, tudo isso está relacionado com essa guerra. Eu não vejo uma saída rápida, mas vamos botar isso na roda aí. E eu diria, Vilela, que tem uma outra coisa, pegando o que o Reni falou, que é o seguinte: a gente está no meio de a guerra, ela é um sintoma de um processo grande que está acontecendo já há algum tempo. Se a gente corta lá desde a crise de 2008, a crise econômico-financeira de 2008, o que a gente vem observando desde então? A derrocada das democracias, muitas democracias passando um baita de um perrengue. Você pensa na Europa, por exemplo, democracias se enfraquecendo. No próprio leste europeu, a Hungria, a Polônia, países que tiveram aí uma perspectiva otimista para a democracia, retrocederam. Brasil, Estados Unidos passando também por dificuldades, todo tipo de crise. E, de alguma forma, além dessa crise democrática, a gente vive uma crise da própria globalização. O Oliver também fala muito disso, né? Essa ideia de uma desglobalização que a gente está, de alguma maneira, vivendo. E a guerra da Ucrânia, ela, de certa maneira, acelera esse processo, né? Ela acelera a construção de um mundo diferente daquele que a gente conhecia. E portanto, eu nem diria que a gente... Eu concordo que a gente está no começo desta guerra, mas essa guerra é só um capítulo de um livro, de um filme que já está acontecendo e que tende a se espalhar por outros lugares do mundo, com um futuro não tão brilhante, não tão otimista. Eu acho que a coisa vai piorar daqui para frente. Olha, eu infelizmente concordo também que pode continuar por mais tempo, porém esse conflito pode produzir outros conflitos que à primeira vista não tem nada a ver, né? Lembrando que o conflito da Síria começou com uma crise climática que obrigou os jovens a saírem do campo e migrarem para a capital. Lá não tinha emprego, não tinha moradia, o governo não conseguiu atender as demandas da população, começaram protestos. E desde então a gente está com uma guerra muito sangrenta que afeta a estabilidade política em vários outros países em função da chegada de refugiados. Todo o Oriente Médio está desestabilizado, então a gente poderia ter situações similares agora em função do aumento brutal do preço do trigo, né? Vários países do Oriente Médio dependem, de certa maneira, da importação de trigo dessa região. Aqui no Brasil, a próxima safra pode sofrer em função da impossibilidade de importar fertilizante. Então, pode até ser que este conflito acaba daqui a alguns meses, mas outros conflitos podem ser gerados. Eu acho que algo que me preocupa é o seguinte: em termos gerais, existe uma possibilidade de um acordo de paz. Eu não estou dizendo que eu defendo isso, mas você poderia dizer, olha, a Rússia fica com o leste, parte do leste da Ucrânia,
com a Crimeia, a Ucrânia se compromete a não fazer parte da OTAN. Talvez faz uma promessa, além disso, a rejeitar qualquer presença de tropas ou de equipamentos militares ocidentais. Só que agora a gente está numa situação, e eu conversei com vários amigos na Europa, em qualquer padaria agora você tem uma bandeira ucraniana. A van der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, ela disse: vamos trazer a Ucrânia para a União Europeia. Por que ela diz isso? Porque agora todo mundo apoia a Ucrânia em função disso, que não era assim 2, 3 semanas atrás, né? Tinha um enorme preconceito contra ucranianos. Então é a bola da vez. Só que falar, vamos trazer a Ucrânia para dentro da União Europeia, é a pior coisa que você pode dizer agora para desescalar esse conflito. Então tem muito político que está se aproveitando desse momento e tomando atitudes que a curto prazo fazem muito sucesso nas redes sociais. Só que agora o que precisa ser dito a Moscou? Olha, estamos dispostos a ceder de alguma forma. A Ucrânia deve estar livre para fazer o que ela quiser. Mas nessa hora, eu acho que essas políticas mais, vamos dizer, populistas e dizer, claro, vamos, o Zelensky está fazendo muito sucesso, é um pouco perigoso também, porque a gente acaba esses líderes acabam fechando uma janela para o Putin apresentar alguma vitória, mesmo simbólica, para a sua própria população. Então, acho que tem muita gente atrapalhando agora nessa tentativa de chegar num conflito, pensando só nos likes, né, dos posts nas mídias sociais. E ano eleitoral na França, por exemplo. Exato. Quer dizer, os caras estão jogando com eleição. O Macron hoje estava passeando aí de moletom, vestido de Zelensky, virou piada nas redes sociais. Poxa. Justamente porque o Zelensky inaugurou uma forma estética nova de populismo, que é o cara de camiseta, é o cara indo lá para a linha de frente. Inclusive, o Oliver lembrou, nos primeiros 2 ou 3 dias de guerra, o Zelensky foi a público, nas redes sociais inclusive, apontando o dedo para a cara dos europeus, dizendo: olha, vocês viraram as costas para a gente. Vocês convidaram a gente para entrar na União Europeia, na OTAN, e agora não estão fazendo nada, sanções brandas e tal. Então é interessante ver como é que o próprio movimento da Europa, como o Oliver lembrou, potencializado pelas eleições e por um tipo de populismo que, para certos líderes, é estratégico nesse momento, os caras já estão, então, atiçando a Ucrânia para entrar para a União Europeia, e o risco disso, para manter o conflito, acaba sendo muito grande. Falar, então... Eu quero rebater ou trazer um ponto que o Oliver colocou, que é a ideia da divisão, né? Assim, num potencial acordo. Dividir a Ucrânia... Deixar independente, e, assim, aqui é nosso. Eu acho que... Isso está na mesa, né? Enfim, os russos exigiram aqui, né? Isso, segurar aqui, Crimeia, e não se juntar à OTAN, né? Enfim, não se juntar à União. Não falaram na União Europeia, mas falaram OTAN, mas acho que dá na mesma. Acho que agora não seria o momento. Concordo com isso. Mas assim, pro Ocidente, não estou nem falando o que é certo ou não, mas pro Ocidente e para a Ucrânia, eles jamais podem aceitar isso daqui. Jamais podem aceitar e virar e falar assim: olha, você fica... Eu nem sei se você se referia aqui só ao leste ou uma parte maior ainda. Assim, eu não estou propondo isso, né? Eu só digo essas questões estão na mesa. Sim, tem considerações sobre isso. O que eu acho é que o Ocidente não pode e não vai, e nem a Ucrânia vai aceitar um negócio desse. Porque se você entregar isso, é sucumbir a um projeto expansionista, ambicioso como o do Putin, e aí as guerras não vão terminar. Parece aquela coisa do terrorista que faz uma exigência, e se você cede aquilo vai escalar ainda. A Ucrânia não pode fazer isso, eu acredito que não irá fazer isso. E as pessoas que estão de fora, óbvio que elas não estão acostumadas, né? Mas seria a única chance de resolver logo. Seria... Então, mas aí o que é resolver? Então a gente vai ceder o mundo, vai sucumbir àquele que grita mais alto. Porque nós não queremos ver mortes. Se o vilão ou se o errado, isso é que eu acho que dá para falar isso do Putin e do que a Rússia está fazendo. Se a Rússia decide tomar um país à força, e a nossa resposta, a resposta do Ocidente e da própria Ucrânia que está sendo atacada, simplesmente, não quero sofrer mais. Essa é o primeiro dia de sofrimento, porque aí vai ter o 2, o 3, e isso não vai parar mais. Bom, não sabemos, né? Ou seja, eu concordo que assim, para a Ucrânia isso seria muito difícil, e pode ser que
o Zelensky não vai aceitar. Mas pode também ser que ele será derrubado e a Rússia, enfim... mas aí ele está sendo derrotado. Tem várias maneiras de encerrar o conflito, né? Pode ser uma vitória russa e a integração da Ucrânia como um todo na esfera de influência da Rússia. Eu, cada vez mais, acho isso muito difícil, porque eu acho que a Rússia não terá simplesmente os meios econômicos para esse projeto de ocupação. E nem militares, eu diria. Então, de controlar esse território. Na verdade, o problema agora é que a Rússia não tem uma boa saída mais. Havia, de fato, me parece, a expectativa de que a Ucrânia ia se entregar uma questão de semanas. Eu conversei com um diplomata ucraniano no primeiro dia do conflito que falou, olha, até o final de semana Kiev vai cair. Ah, é? Era uma coisa assim, não se... O Ocidente acreditava nisso. A Rússia, me parece, sinalizou isso também aos chineses. Então agora a Rússia está lá numa situação complicada, precisa sair. Na verdade, um sinal de que a Rússia não planejava para uma guerra prolongada é que eles não chamam isso de guerra ainda. A imprensa internacional diz que é uma operação especial militar. Isso não é algo que se fala quando você acha que vai ser uma guerra longa, né? E tem várias contradições na retórica. Ele falou por anos que a Ucrânia são irmãos, a Kiev é a mãe de todas as cidades russas e agora você está atirando na população. Então tem um problema grave aí para a Rússia. É claro, pode ser que isso acabe incentivando a Putin. Mas a frustração com a falta de avanço também pode radicalizá-lo, né? Ele pode ficar numa esquina e dizer, olha, claro. Está começando a falar de armas nucleares. O meu ponto é que os ucranianos e o Ocidente não pode sucumbir e negociar assim, tá bom, fica com metade da Ucrânia. Entendeu? A resposta do Putin é um outro tema, eu concordo com você. E eu concordo que ele pode ficar mais agressivo. Mas a gente tem que lembrar que essas são exigências declaradas do Putin, né? O Putin, quando ele coloca a lista de exigências para acabar com a guerra, ele fala, olha, Constituição, incluindo artigos que impeçam a Ucrânia de entrar para a União Europeia e para a OTAN. 2, a região do Donbas, sobretudo o Donetsk e Luhansk, reconhecidas como soberanas. Crimeia reconhecida como soberana e mudança de regime. Então, essas demandas são demandas, claro, que pelo que me parece, o perfil negociador do Putin é colocar a exigência lá em cima e ver o que ele consegue negociar para não sair feio para o seu próprio público, né? Porque eu acho que, e aí tem um ponto que é importante, para o Putin, a despeito de todo o erro de cálculo que ele parece ter se envolvido durante a guerra se tornou uma questão de vida ou morte política para ele também, né? Se ele perde essa guerra do ponto de vista político ou militar, ou ambos, acaba para ele. E aí pode ter um golpe interno, pode ter um monte de coisas que vão acontecer. Agora, um ponto que eu acho fundamental, Vilela, comentar dentro do que os dois falaram é o seguinte. Um dos erros de cálculo do Putin foi subestimar a unidade europeia na resposta ao conflito. As sanções vieram muito pesadas, moles no começo, pesadas depois. A União Europeia meio que se articulou de maneira única, ao contrário de 2014, em que a Alemanha sentou em cima do muro, acho que foi um pouco diferente. Mas um dos pontos que eu acho fundamentais de erro do Putin foi subestimar o nacionalismo ucraniano. O próprio discurso do Putin, né, quando ele escreve que Kiev é a mãe de todas as cidades, ele escreveu um texto ano passado que já tem gente chamando até de o Mein Kampf, né, o livro do Hitler, que seria o equivalente à declaração de intenções políticas que o Hitler teve lá nos anos 20, seria esse texto que o Putin escreveu no ano passado, em que ele o texto se chama Sobre a Unidade Histórica de Rússia e Ucrânia, e o argumento central dele é que a Ucrânia nunca existiu. A Ucrânia, na verdade, nada mais é do que a pequena Rússia dentro de uma grande Rússia, né, que é Moscou. E aí ele vai contando uma história muito até sofisticada para tentar justificar isso. E, a certa altura, ele vai dizer o seguinte: a única vez em que a Ucrânia desenvolveu um sentimento nacionalista próprio foi sob a ocupação alemã nos anos 40, entre 41 e 44. E isso dá margem para ele dizer que o nacionalismo ucraniano nada mais é do que nazismo. Olha, então esse argumento, o link que ele fez. O link é esse. Agora, se a gente olha para a realidade ucraniana desde os anos 20, desde antes da União Soviética, a Ucrânia sempre teve um nacionalismo que a gente pode chamar de cossaco, porque aquela população era... Desde o século XIX, já tinha um idioma, já tinha uma certa diferença da Rússia, que o Putin hoje está negando, mas que os ucranianos vêm afirmando o tempo inteiro. Quando o ucraniano fala em Holodomor, que foi, né, o grande holocausto ucraniano, que eles estão querendo até chamar de genocídio,
Isso faz parte desta narrativa nacional ucraniana que o Putin está querendo apagar. E ele subestimou isso. Eu nunca vi uma disposição, pelo que a gente ouve, inclusive, né, da ucraniana que veio aqui no programa, do que a gente ouve dos ucranianos nas redes, inclusive. Só fazendo uma parte, teve horas que o marido dela, que é brasileiro, aliás, assistam isso, até controla ela, porque gerou uma raiva em relação aos russos. Eles vão ter que vir, vão ter que reconstruir isso que eles estão... O que eles estão fazendo, eles não têm noção. Eles estão destruindo hospitais, tem gente morrendo. E eu não considero eles como irmãos. Assim. E esse nacionalismo voltou. E voltou com muita força. Eu acho que isso é um dado importante de resistência. Por isso que eles não vão ceder parte do território. É muito difícil. Isso, na verdade, sobre esse presidente. Isso dificulta. Eu acho que na Crimeia é muito difícil ter, fazer pesquisa de campo agora, né? Mas a minha impressão é que na Crimeia até pode ser que até hoje a maioria da população queira se aproximar da Rússia. Agora, até agora nas regiões que antigamente eram, entre aspas, pró-Rússia, tinha uma certa simpatia. Agora, o prefeito de Odessa, por exemplo, que era visto como uma pessoa que buscava proximidade, que não queria que a Ucrânia virasse Rússia, mas que claramente tinha um diálogo com elites russas, etc. Agora está preparando a cidade para o ataque russo, diz agora estou com Kiev até a morte. Então isso obviamente também dificulta, né? Porque antes, no século XIX, Congresso de Viena, quando às vezes lideranças políticas redesenharam o mapa político, não havia nacionalismo de fato. Então, eu, por exemplo, o meu avô nasceu... quando ele nasceu, essa parte aqui do oeste da Polônia era Alemanha. Hoje não é mais. A minha avó nasceu no Alsácia, que naquela época também era Alemanha, agora é França. Então essas trocas todas eram mais simples na época, porque para as pessoas era quase irrelevante em que país eles viviam. Né? Você tinha uma mudança o tempo todo. Aí a partir, nos últimos 100 anos, consolidou-se até mais, né, o nacionalismo de tal maneira, 150 anos, que os ucranianos simplesmente não vão aceitar. Então isso sim, de certa forma, é um obstáculo para simplesmente dizer, vamos olhar o mapa aqui, você fica com isso, você... Tá falando que antigamente era mais fácil pessoas decidirem e o povo que era mais fechado entre eles, tem outro cara agora. Porque não tinha não tinha uma identificação com pertencimento a uma... Eu acho que não é só a questão da identidade, de proteger o seu território e tal, mas acho que tem uma questão maior do sistema internacional, claro, que mudou, de que a Europa e os Estados Unidos têm que dar um recado. E a derrota do Putin, ela tem que servir de recado para os próximos aventureiros. Claro. Se eles acharem que isso é normal, aceitável em 2022, 80 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, ele vem com uma invasão territorial desse tamanho de anexação, com uma guerra nessa proporção que todo mundo achou que não ia acontecer. Mas já fez em 2014. Mas não nesse tamanho e ninguém duvidou. E, assim, mas o princípio foi violado, então, você concorda? Concordo. O princípio foi violado, mas foi violado cheio de um teatro que hoje não teve. Por exemplo, ele fez um referendo. Claro. Na Crimeia, ele queria parecer bonito, sim, né? Sim. Aqui não tem referendo. É invasão massiva, 200 mil soldados entrando, bombardeando. Assim, o que vocês dois mencionaram, né? A mudança de postura e União Europeia, mudança na Alemanha. Enfim, essa resposta do Ocidente é um sinal de que não adianta dar para o Putin, talvez não seja interessante dar para ele saída honrosa. Não tem saída honrosa, ele tem que sangrar até doer para isso servir de recado, para complicar a vida dele internamente de sobrevivência, como você colocou, dentro da Rússia, e de servir de recado para o resto, seja a China, o Irã, ou sei lá quem. O problema é que se ele sangra, os ucranianos sangram mais. É isso que eu pensei. Ele sangrar Porque assim, por um lado, é claro que eu concordo com o fato de ceder pode ser interpretado de que, ok, os princípios não valem para todos, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu me preocupo um pouco com, vamos dizer, primeiro o impacto para a população civil, né? De certa forma, a Ucrânia deve estar livre para dizer, olha, queremos
ser ultra pragmáticos e queremos ceder uma parte do nosso território para proteger a nossa se população. os ucranianos quiserem, Porque, mas eu acho que eles não claro, querem. e pode haver uma aposta do Zelensky e de parte da população ucraniana de que o Putin não vai aguentar destruir as cidades do mesmo jeito que fez na Síria, na Chechênia, Isso. por meses e meses e meses, que basicamente as forças russas podem colapsar. Né? Exatamente. E existe uma questão de moral, porque não há uma narrativa clara. O Putin não preparou as Forças Armadas para atirar na população e massacrar toda. Por quê? Porque falava por anos e anos que são irmãos, eles fazem parte da gente. Não, e tem de fato parentes, né? Exato. Então, assim, soldado isso atacando família. É complicado. Eu só digo assim, a aposta de que o Putin pode cair pode dar certo, mas pode não dar certo. Eu não acho que é através da queda do Putin que vai resolver o problema. Não ceder e não deixar esse apaziguamento num movimento tão agressivo. O que vai acontecer depois vai demorar mais para ter problema para o Putin aqui. Mas ceder ali é muito grave. O que eu ouvi de alguns comentaristas, americanos principalmente, eles estão comparando a região do Donbas, essa região aqui de Donetsk e Luhansk, que é a região mais industrializada do país, com os Sudetos alemães nos anos 30. Então, basicamente, o argumento é esse. O Ocidente deixou Hitler pegar um pedaço da Tchecoslováquia. Dá o contexto pra gente do que foi. Os Sudetos era uma região da Tchecoslováquia, onde, nos anos 30, viviam populações germânicas que o Hitler reivindicou como parte da Alemanha. Então, ele fez uma aposta de agressão nessa região, o que hoje é a Tchequia, aqui no mapa, essa região aqui, né, essa região exatamente aqui da fronteira, e o Ocidente, na verdade, o Ocidente, eu estou pensando em Reino Unido, França e Estados Unidos, mas sobretudo o Reino Unido, entregaram os Sudetos para o Hitler. Fizeram uma conferência, inclusive o Hitler, junto com o Neville Chamberlain, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, e o Chamberlain, num dos momentos talvez mais frustrantes da história do século XX, ele assina um acordo em que ele concede, ele aceita a concessão desse Sudeto para a Alemanha, volta para Londres, desce do avião com um papel na mão, orgulhoso de si próprio, dizendo: eu vou emoldurar esse papel porque isso aqui é o documento que impede que uma Segunda Guerra Mundial aconteça.